Bom dia! Você está assistindo o programa Mulheres de Fé em Ação. Não saia daí, já já estaremos de volta. Quero apresentar para vocês Maíse Firme, que está sempre conosco aqui nos programas de sábado pela manhã, nossa linda Valéria Queiroz, nossa psicóloga, e temos como convidada especial nesta manhã, Thaís Mendes. Ela é muito especial e, acima de tudo, ela tem uma palavra para vocês hoje pela manhã que vai impactar a vida de vocês. Então, convide aí alguém que está em casa, ligue para uma amiga, vocês não podem perder o que ela tem para nos dizer esta manhã. Eu quero ler um versículo que se encontra em Isaías 43:19, que diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Como tema desta manhã, nós queremos apresentar para vocês o título Gerando Milagres no Caminho. E isso diz respeito à vida de Thaís. Eu já conheço há um pouquinho de tempo. Ela é minha nora, a mulher que Deus escolheu para ser filha, né, para ser nora. E Thaís, ela tem assim um fio de milagres durante toda a sua vida. Milagres que aconteceram aos 3 anos, na adolescência. Mas hoje, em específico, nós gostaríamos que ela falasse sobre o milagre da maternidade. Amanhã, né, Dia das Mães, nós achamos assim bem propício ela falar sobre isso. E vamos trazê-la mais vezes para que vocês possam ser edificados com os grandes milagres que têm acontecido na vida de Thaís. Obrigada, Júcia, minha sogra. Estou muito feliz de estar aqui. Bom dia Valéria, bom dia Maíse, bom dia Júcia, bom dia você que está aí em casa. Nossa, eu tô com o coração assim, grato a Deus e muito feliz de poder nessa manhã estar falando para mulheres que eu tenho certeza que Deus colocou agora aqui na frente. Se você está assistindo, não ache que você passou e botou à toa. Né? Deus, ele não trabalha com coincidências, é tudo propósito dele. Então, eu digo, a Jesuscidência, né? Então, se você, por algum acaso, passou, é para você, né? Então, é para você. Essa palavra de hoje, estou aqui para abrir meu coração como mãe, né? Como filha e como serva do Senhor, antes de qualquer coisa. Amém. Verdade. Pode continuar. Então. E Júcia já introduziu, né? Eu tive realmente uma vida de milagres, posso dizer, principalmente em relação à cura. Eu fui uma criança que adoeci muito, aos 3 anos. Foi muito marcante para mim, porque foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Então, eu tenho essa memória. Minha mãe conta dos 3 anos, e aos 6 anos eu tive uma pneumonia que não curava também, ficava passando de um pulmão para o outro. E eu tenho essa memória, assim, do meu pai debruçado, orando e chorando muito, né? Com os anos que eu entendi que era por causa dessa doença. E para a honra e glória do Senhor Jesus, inexplicavelmente, eu fui curada. Aos 14 anos, eu tive um diagnóstico a princípio de lúpus, que vocês sabem que é uma doença, né, que não tem cura, é uma doença autoimune. E em seguida, o tratamento era até difícil, porque o médico usou as células leucêmicas, eu lembro dele usar esse termo. E eu não sabia exatamente o que significava. Leucêmicas remetia à leucemia, eu sabia que era algo sério. E eu lembro que a única pergunta que eu fiz ao médico, e nós somos aqui de Natal, nós morávamos aqui, e era um médico bem famoso, assim, que até hoje é bem atuante na área da hematologia. E eu falei assim para ele, eu lembro que adolescente, eu perguntei para ele: doutor, mas eu vou poder ser mãe? Então, assim, aos 14 anos eu já tinha esse sonho. Eu não sabia exatamente com o que é que eu ia trabalhar, mas eu sabia que eu seria mãe, né?
E Deus, ele sempre foi muito generoso nas palavras que ele me deu na minha jornada de vida. Então, eu tinha essa promessa, que eu seria mãe. Não sabia eu que essa palavra que me acompanhou a vida toda era para gerar fé em um momento em que os médicos me diriam que eu não seria mãe, em que eu não geraria filhos. E eu lembro que eu fiz essa pergunta nessa época e o médico olhou para mim e falou assim: minha filha, quando chegar o tempo, a gente pensa nisso. Como quem diz assim, minha filha, vamos sobreviver. No momento, vamos sobreviver, daqui para lá a gente vê, né? A gente pensa nisso. E foi um período bem difícil para a minha família, muito doloroso para a minha mãe, inclusive. Ela e Deus, eu digo que eu fui o efeito colateral das orações da minha mãe. Minha mãe era uma mãe de adolescente, né? E na época eu estava assim, eu nasci e me criei dentro da igreja, e foi um período que o mundo ele foi extremamente atraente aos meus olhos, né? E minha mãe, ela fez uma oração e ela disse assim: Senhor, se é para minha filha se desviar dos teus caminhos, o Senhor pode levá-la, porque eu prefiro que ela vá para os teus braços do que vê-la caminhando para longe dos teus caminhos. E ela conta que Deus diz claramente para ela: se eu levá-la, você aguenta? Então, assim, para ela ficou muito claro que, ei, os teus filhos, mulher, são do Senhor, não são teus. Consagre-os e entregue-os. Você não tem direito sobre vida e morte deles, não. E para minha mãe isso ficou muito claro, né? E quando os sintomas começaram a aparecer das doenças, eu tinha várias ronchas assim no corpo, tinha alguns sangramentos, alguns desmaios assim. E a cada sintoma, a voz do Espírito Santo falava a mesma coisa para minha mãe: se eu levá-la, você aguenta. Se eu levá-la, você aguenta. Então, eu sei que essa parte do meu testemunho é muito mais no lugar de filha, porque a minha mãe, ela tem um próprio testemunho sobre esse momento, mas eu estava lá, né? Quem estava passando ali por tudo, tipo assim, mãe, por favor, nunca mais faça esse tipo de oração com a minha vida, não? Mas o fato é que eu não tomei nenhuma medicação. Ah, tá, você está falando isso para as pessoas não tomar. Não estou falando isso, gente. Foi algo que foi uma decisão da minha mãe. Deus falou com ela e isso gerou um problema internamente dentro da minha família. Meu pai ficou muito preocupado, mas assim, a minha mãe, ela tinha o dia e a hora que eu seria curada, e assim aconteceu. Deus, ele trocou todo o meu sangue. Na época eu dei vários testemunhos em encontros de jovens, em salas de oração. Então, assim, na minha adolescência eu testifiquei bastante desse testemunho na minha vida. E aí o tempo foi passando, eu me casei, né? E nós planejávamos ter filhos mais ou menos com 5 anos de casados. E eu acabei engravidando. Eu lembro que nós nos mudamos para São Paulo e eu tinha alguns positivos, assim, isolados, sabe? Só que quando eu ia fazer o exame de sangue, era como se fosse um falso positivo. Eu achava estranho, mas eu pensava assim: não, glória a Deus, eu quero engravidar perto da minha família, isso é uma temporada que eu estou passando em São Paulo. E assim foi acontecendo. Nós voltamos para Natal e aí eu tive um positivo, realmente assim, com ultra, com um batimento cardíaco todo lindo. Foi aquela primeira gravidez dos dois lados da família. Então, assim, era sapatinho, era tudo, né? Tudo como a gente sonha e faz, e gerando aquele impacto emocional em toda a família, né? E eu lembro que foi a minha primeira perda gestacional, assim, pelo menos que os médicos registram, que ainda tem isso, né? Os médicos, eles me diziam que aborto era a partir do momento em que tinha batimento cardíaco. Então, se você me perguntar, Thaís, quantos positivos você teve? Eu realmente perdi as contas. Mas abortos que os médicos testaram de aborto foram 5. E esse foi o primeiro deles. E foi muito doloroso porque eu era muito nova e eu era muito alheia a tudo que poderia gerar esse tipo de problema, de dor. E os médicos diziam assim: é muito comum na primeira gravidez. É muito comum. Só que eu sabia, a gente sabe, né? A gente sabe quando tem alguma coisa errada.
E eu disse assim, mas eu lembro que eu falava assim, eu quero pesquisar e eu quero descobrir, porque eu nunca mais quero passar por essa dor. Essa primeira perda foi assim, muito dolorosa, porque meu corpo expulsou por inteiro Você estava já com quantos meses? Acho que eu estava mais ou menos com umas 8, 9 semanas. Então, uns 2 assim, meses, né? Uns 2 meses e meio. Então, assim, eu lembro que quando o meu corpo expulsou foi por inteiro, assim, caiu na minha mão. Parecia uma chuquinha, assim. Sabe aquela boneca chuquinha? E isso foi muito marcante. E essa dor, nesse período, ela saiu, assim, ela me acompanhou. Porque ele estava perfeito, é como se o bebê estava perfeito, o meu corpo que tinha algo errado e ele expulsou. E eu queria muito descobrir o que era aquilo, o que é que tinha acontecido para que o meu corpo, o meu organismo tivesse expulsado aquele bebê perfeito, né? E aí eu comecei a fazer exames. E aí eu digo que eu tinha todos os problemas possíveis. Eu tinha o TOP, todos os problemas possíveis, todos, TPP. E trombofilia positivo, incompatibilidade genética com o Emerson, meu marido, positivo. Na trombofilia, na verdade, assim, o meu exame saía como SAF. O médico me dizia assim, Thaís, a SAF é uma grande parede de tijolos e você tem alguns desses tijolos. Não dá para saber exatamente qual é, mas dá positivo para vários deles. Então, era uma coisa que era difícil para eu manter, principalmente, a gravidez. E aí, nesse processo, eu engravidei várias vezes. Foi quando eu falei assim, positivos, gente, eu perdi as contas. Eu realmente perdi as contas. E o nosso organismo é perfeito. O meu organismo também entendeu que eu tinha alguma coisa errada. Então, as minhas trompas fizeram o quê? Fecharam. Porque disseram assim, não, essa menina está engravidando demais aqui, tem alguma coisa errada porque ela não está segurando, então vamos fechar essas trompas. E, em paralelo a isso, era tratamentos, possível de tratamento. Então, endometriose, positivo também. Então, vamos aqui para fazer... Era praticamente impossível. Era praticamente impossível. Impossível você engravidar. Então, assim, na verdade, gestar. Porque engravidar, eu consegui engravidar. Só que chegou um momento, assim, mais ou menos uns 2 anos, que eu não engravidava mais. E aí, a minha médica falou assim, Thaís, 1 ano, numa idade, todo o meu tratamento, lembrando que todo o meu tratamento era para manter. E eu continuava perdendo. E aí ela falou assim, mas tem alguma coisa errada, você parou de engravidar, vamos fazer o exame das trompas. Que para toda mulher que já fez esse exame, sabe que é um exame doloroso, terrível. E fui fazer esse exame. Quando chegou lá, o resultado, Thaís, as suas trompas fecharam. Então aquilo que era difícil se tornou impossível, porque assim, eu já não mais podia... Antes o meu problema era manter, agora o meu problema era também engravidar, porque as minhas trompas, entendendo que algo estava muito errado, elas, fecharam, né? Então, assim, o meu médico falou assim, que era a médica, a minha GO era uma, e o médico da reprodução, né, o médico especialista era outro. E aí ele falou o quê? Thaís, para você engravidar agora só com fertilização. Mas vai ser no próximo bloco. Se você tem alguém aí que tem algum problema, você se identificou, né, com algo que Thaís falou, chama, liga. Nós estaremos de volta já para ouvir o milagre que Deus fez na vida dela. Fique aí, não saia. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Ela pensa em todo mundo, a todo tempo e em todo lugar. Mas ela também merece ser cuidada.
Promoção Day Use Spar. Compre R$ 1 das marcas participantes e presenteie sua mãe com um dia inesquecível. É a incrível Mãe Favorito, cuidando de quem cuida. E aí, estamos de volta. Você viu que maravilha a gente está vendo, escutando aqui, não é? E graças a Deus, agora teve uma pausazinha e está todo mundo tomando um cafezinho. O nosso café São Brás, maravilhoso, que é quem faz, nos ajuda aqui, fornece toda uma, vamos dizer assim, uma qualidade, né, nesse processo de café. E é bom demais esse café. Aqui em casa, como na casa de Júcia, na casa de Maísa, em todo mundo aqui, a gente só toma café São Brás. E aí, quando você passar no supermercado, compra esse café, porque ele é o nosso patrocinador oficial do nosso programa Mulheres de Fé em Ação. Tá bom? E aí a gente, como estava, né, falando com a nossa convidada maravilhosa, e ela está contando assim algo surpreendente, maravilhoso, que vocês agora vão escutar. Agora vocês vão escutar. Uma pessoa que não tinha condição nenhuma de ser mãe, nada, nada, nada. E aí Deus abre as portas, não é? É isso mesmo, Maria. Nesse processo, eu fui, né, a gente ficou aí nesse diagnóstico de vai ter que, agora para engravidar, ainda vai ter que fazer fertilização, né? Então, assim, não era nem inseminação, era fertilização mesmo, porque as trompas, o caminho para chegar lá, perdemos. Não temos mais caminho, Thaís. Então, agora, aquilo que parecia, ficou ainda mais difícil, minha gente. Mais difícil. E aí, nós fomos para a fertilização, porque, assim, uma coisa que eu conto muito nos testemunhos, algumas mulheres, elas falam, mas Thaís, você engravidou e Deus, eu fiz, gente, tudo que estava nas minhas mãos, eu depositei nesse sonho e nessa palavra. Desde muito cedo, eu sabia que eu seria mãe. Então, assim, eu tinha promessa na minha vida que eu seria mãe. Então, todos os recursos, tudo aquilo que eu tinha de acesso à medicina, eu depositei para que o que naturalmente eu pudesse fazer, eu fiz. Né? Porque às vezes a gente, Deus vai fazer um milagre. Aí você senta e diz assim, pronto, Senhor, faça um milagre. Ei, se a gente vê todos os milagres da Bíblia, Deus, pega aí, tem uma ação. E Jesus precisa? Não, mas você precisa. É você quem precisa. Então, eu entendo hoje que eu precisava. Essa ação, ela movia o coração de Deus e movia principalmente a minha fé, né? E a maneira como aquilo também estava me transformando. Que eu digo, o milagre em si, gente, Deus ele faz assim. O processo é quem transforma a gente. É verdade. E nesse processo, meninas, que veio o diagnóstico, você só vai conseguir engravidar a partir da fertilização, eu disse, então vamos, amor. Todos os nossos recursos, todas as nossas decisões vão para fazer essa fertilização. Consegui 4 embriões. E a partir desses 4 embriões, eu consegui fazer engravidar 2 vezes. Thaís engravidou das 2 fertilizações, engravidei. A primeira chegou mais ou menos ali na 6ª, na 7ª semana. E principalmente assim, a data de virada era mais ou menos na 9ª semana, que era quando a trombofilia vinha e era onde o meu corpo queria expulsar. Então era como se assim, o ponto de corte ali fosse a 9ª semana, né? Sim. Então, na 2ª gravidez da fertilização, que a gente fez assim, tudo que a medicina me mandou fazer, minha irmã, eu fiz, tudo. Então eu estava apoiada, já tinha tomado AS, estava tomando Clexane, eu estava tomando tudo. Então assim, não havia brecha para erros. E essa 2ª fertilização, a gravidez, realmente ela se estendeu. Eu lembro que a gente estava mais ou menos com 13 semanas, quando eu fui no médico e aí ele falou assim, o embrião tá ótimo, tá lindo. Thaís, daqui a 2 semanas, volte aqui que a gente já vai conseguir ver o sexo do bebê. E aí eu cheguei em casa nesse dia, né? E às 3 horas da manhã eu acordei. Eu acordei com inquietação. Falei assim, meu Deus me prometeu que eu seria mãe. Mas se esse filho que eu carrego não for o filho da promessa do Senhor,
Senhor, o Senhor pode levar isso também, eu não vou deixar de te adorar. Eu não vou deixar de te agradecer. Eu tenho uma família que me ama. Eu entrei numa família que me ama. Eu sou amada de tantas formas. Eu sou abençoada de tantas formas. Senhor, se essa criança ela veio só para alimentar o meu desejo de ser mãe, o Senhor pode, eu estou entregando. Acordei homem, eu fiz, amor, acorde, que eu não posso fazer essa oração sozinha, eu não posso fazer essa oração de entrega sozinha, é o nosso filho. O Emerson levantou, meu tonto amor, eu contei para ele, né? Ele fez assim, não, vamos fazer essa oração juntos. E ali nós entregamos esse bebê. E eu vou ser bem sincera. Se você me disser assim, Thaís, o que é que você esperava? Eu esperava que assim como Deus fez com Abraão, ele poupasse. Era o que eu precisava fazer. Mas eu confesso a vocês que eu não achei que Deus levaria. E 2 semanas depois a gente foi fazer a ultra. E eu lembro demais as palavras do médico. Ele olhou assim e falou assim, gente, é claro que eu tinha visto a ausência de batimentos. E aí o médico falou assim, olhou para o meu marido e fez assim, Emerson, esse embrião, porque o Emerson estava com um celularzinho assim para filmar, né? Que todo pai fica lá com um celularzinho para ver o sexo do bebê. Ele falou assim, aí fez assim com negativo, tipo, pare de gravar. Fez esse embrião, ele é incompatível com a vida. Ele parou de se desenvolver há mais ou menos umas 2 semanas. Olha só. Eita. E aí eu lembrei da oração. A oração perigosa, aquelas orações perigosas. Que, oh meu Deus. De entrega, né? De entrega. O Emerson, ele deu uma balançada assim. E naquele momento eu fiz assim, Deus deu, Deus levou. Bendito o nome do Senhor. E é isso. Mas foi muito forte, porque... lembrando que essa daí foi a última perda. Eu já tinha tido 5 perdas oficiais. Essa, na verdade, era a 5ª. Meu útero tinha 3 miomas. Então, eu não tinha mais muito lugar para que o embrião pudesse... exatamente, crescer, né? Que ele pega ali na parede do útero. Então, a minha médica disse assim, Thaís, você aguenta a dor? Porque você vai precisar aguentar a dor em casa. Porque se você bater numa urgência... vão fazer mais uma curetagem. Mais uma curetagem é mais uma mordida no seu útero. E é mais um lugar que o embrião não vai fixar. Então, é uma chance a menos de você ter uma próxima gravidez. E aí, eu tenho uma amiga que é como irmã na minha vida. Ela é anestesista e ela falou assim, Emerson, Thaís, eu estou aqui com vocês. Eu não vou soltar a mão. Você vai aguentar tudo em casa, mas não com dor. E aí, ela colocou lá o sorinho, colocou a medicação, ficou comigo lá à noite. E realmente essa foi uma perda muito dolorosa de todas as formas possíveis, emocionalmente, não é? Eu lembro que eu liguei para os meus sogros e eu contei, né? E todo mundo ficou muito arrasado, porque foi a gravidez que realmente parecia que tudo ia dar certo, né? Tudo ia dar certo. Então, assim, não era um sofrimento só meu, era um sofrimento da família. De toda a família. De toda a família. E para que eu me desvinculasse dessa dor, o Emerson falou assim, meu marido falou, vamos aqui, Thaís, vamos viajar. E aí, mais ou menos com 1 mês que isso tinha passado, a gente viajou eu, meu esposo, meu irmão, minha cunhada. E voltou todo mundo. E foi uma viagem de aventura, foi uma viagem assim, meu Deus, era para o Rio, Xingó, e tinha rapel, e tinha trilha. Tudo que uma grávida jamais poderia fazer. Jamais. E voltou, 1 mês depois ainda estava todo mundo meio doente, depois dessa viagem. Então, vamos contar aí que foi uns 2, 3 meses após essa perda, né? Todo mundo voltou meio que todo mundo com chikungunya. Meu irmão com chikungunya, minha cunhada com chikungunya, Emerson com chikungunya. E eu com chikungunya também, porque eu estava vomitando e eu vomitava. E eu dizia, gente, só que todo mundo ficou bom e eu não ficava boa. E aí o Emerson me deu um abraço uns dias depois. E aí meu peito dolorido. E eu disse assim, não. Que de ficar grávida eu entendia. Eu comecei a rir. Eu disse, quer ver que a cara de Deus... Gente, a cara de Deus. Gente, a cara de Deus. Eu digo, o Senhor fica lá no alto sublime trono dele, eu digo, comendo pipoca e dizendo assim, e eu dizendo, eu não acredito não. Eu não posso engravidar. Eu já tenho um diagnóstico, eu não posso engravidar. Os médicos disseram que eu não posso engravidar. E eu lembro que nesse processo todo, que eu estou contando assim bem acelerada, mas houveram vários percalços aí, várias palavras e várias frases
que definiam muito isso aí como um momento de perda, um deserto. Você falando assim, nos remete à história de Ana. Sim. Naquela hora que ela estava no desespero, né? Na hora que ela entregou o filho que ela nem tinha para Deus. Ela falou assim, Senhor, se tu me deres esse filho, vai ser seu, né? E assim, você fez isso, só que esperando que ia continuar. Mas o Deus que deu para você, né? Essa certeza que podia acontecer o que acontecer, você seria mãe. Sim, né? Sim. Eu carregava essa certeza. Deus, ele me deu uma promessa. E ele não é filho do homem para mentir. Ele não Um dia vai ser mãe. Isso vai acontecer. Tanto que nesse processo, essa mesma amiga, né, que estava comigo numa consulta, ela falou assim, era tão difícil, que ela olhou para mim e fez assim, Thaís, você está preparada para não ser mãe? E essa foi uma das frases mais avassaladoras, assim, uma das perguntas mais dolorosas. Eu acho que você nunca nem tinha parado para pensar, né? Nessa possibilidade. Não tinha. Não posso não ser mãe. Você tinha uma convicção dentro de você que ia ser mãe. Eu tinha essa certeza e eu disse para ela assim, eu fiz, Mila, eu tenho, né, que o nome dela é Emiliana, e eu olhei para ela e falei assim, minha amiga, eu não sei, na verdade eu falei assim, na hora eu falei assim, não, eu estou preparada talvez para não gerar filhos, para não gestar filhos, mas eu vou ser mãe, porque um dia Deus me disse que eu seria mãe. Então eu não sei como, eu não sei por que via, mas eu só tenho uma certeza, eu vou ser mãe. E ela, então pronto, era só isso que eu precisava saber. E isso é o que Deus precisava saber. A fé está aqui dentro, está tudo diz ao contrário que não vai dar certo. Todos os médicos mas todos os Deus médicos. falou, está falado. Então, mas se Deus falou, eu não sei o dia, eu não sei a hora, eu não sei como, mas está na conta dele, vai acontecer. E aí vamos voltar para a chikungunya. Voltamos lá para a chikungunya, todo mundo doente. E eu vomitando também, e aconteceu isso. E aí eu fui visitar uma amiga que tinha acabado de ter bebê. E eu tinha pedido uma receita para essa minha amiga, para minha garganta. Eu disse, gente, eu preciso de um remédio. E aí o Emerson falou assim para mim, amor, eu só te peço uma coisa. Antes de você tomar qualquer antibiótico, faz esse teste de gravidez. E aí eu ri e falei assim, amor, vou fazer, mas, deixa eu lhe dizer, não tem como engravidar, mas vou fazer. O fato fiz e estava lá, grávida. Eu me lembro que eu gritava assim, fazia, gente, o que significa estar grávida? Aí todo mundo, Thaís, grávida é grávida, pelo amor de Deus. E aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, de todas as formas impossíveis, Deus fez. Naturalmente. Extraordinário. O meu primeiro milagrinho tem 10 anos hoje, é a Pietra, né? E aí, como Deus ele faz infinitamente mais e além, eu dizia outra coisa, gente, eu dizia assim, todo mundo dizia assim, mas você quer um segundo? Aí eu falava, gente, eu não tenho nem coragem, eu não tenho coragem de pedir, eu não tenho coragem, eu tenho cara de sentar com Deus e dizer assim, Senhor, me dá outro. Mas, para ser um milagre... Também tem cara de ver, né? Que eu não quero. Senhor, eu quero, mas eu dizia assim, porque a palavra tem muito poder. Porque eu falava assim, para ser um milagre tão grande quanto foi a Pietra, tem que ser gêmeos. E para ser gêmeos tem que ser um menino e uma menina. Porque assim, é para calar a boca do inimigo mesmo, que disse que um dia não teria... Pois vamos aqui, para ser um milagre tão grande quanto foi a Pietra, e para realizar o meu sonho de ser mãe, que eu queria muito ter 2 meninas e um menino, tem que ser gêmeos e tem que ser um menino e uma menina. E aí, 2 anos e meio depois, eu fiquei grávida naturalmente, sem nem ter coragem de perguntar a Deus, de Noah e Celine, que agora tem 7 aninhos, né? Gente, que pena. O tempo foi pouco, né, para contar tanto milagre. E Deus foi generoso para conosco, porque eu fui agraciada, né, com essas pérolas em nossa vida. Continue conosco no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Muito obrigada e Deus vos abençoe.